Amém, igreja, graça e paz. É uma alegria enorme estar aqui. Retornar, as pessoas dizem, é bom retornar à casa do Pai. Foi daqui que o Senhor me curou, me tratou e nos levou. Não sei se tem muita gente que não me conhece, levante sua mão. Amém. Como o pastor falou, meu nome é Silvano Cássio. E estávamos um período, eu, minha família, minha mulher está ali, minha filha está por aqui, está ali, louvado seja o Senhor. E estávamos um período, fomos enviados para a cidade de Patos. E retornamos a esse mês, e foi uma direção dos nossos pastores, devido também à saúde da minha esposa. Para quem não sabe, ela fez uma cirurgia de endometriose profunda, e é a segunda cirurgia. Na primeira não deu muito certo, porque ela fez em vídeo, acho que é videoparoscopia ou um negócio assim, eu não sei. É isso mesmo, eu escutei por aí. E quando teve acesso, depois de 1 ano e 6 meses mais ou menos, não conseguiram ver direito, porque a dimensão estava muito grande. E essa situação, ela já sentia dor aqui, mas a gente achava que era por causa do fluxo menstrual e, enfim, normal, dava aula e tudo mais. Mas quando a gente chegou em Patos, a barriga dela começou a crescer. Eu falei, chegou Israel. Promessa de um filho, gente. E a gente caminha nessa promessa. Eu falei, uau, Sara, tu orasse tanto que agora vem, viu? Mas não era um filho. Passou 1 mês, 2 meses sem menstruar, e quando a gente foi ver, com muitas dores, barriga muito inchada, acabou que era a bendita dessa doença. E a gente foi pelejando em oração, permanecendo firme no Senhor, com todas as dificuldades, porque as dificuldades elas existem para nos provar e nos aprovar no Senhor Jesus. E muitas das coisas que a gente tentava fazer lá naquele lugar, o evangelismo, necessitava de andar no sol quente, andar em muitos lugares, descer ruas e subir, e ela não estava conseguindo fazer mais isso. E lá tinha poucas pessoas disponíveis e dispostas para isso. Tinha dias que era só eu, minha filha, a minha esposa e a minha mãe. E eu falava assim, Senhor, como é viver o teu sim? De repente a gente nessa igreja, cheia de pessoas que amam, cuidam, num ar-condicionado que está gelando aqui, que eu sou... Louvado seja a vida do William. E levar para um lugar que é 47 graus, o dia mais frio. A noite dá 39, tá bom, glória a Deus. A gente dormia na sala, porque no quarto a gente só conseguia entrar dentro do quarto depois de 3 horas da manhã, que começava a esfriar o forno. Então houve muitas limitações, muitas dificuldades, e muita coisa surgiu na minha mente. Não se engane, chega. Dias difíceis. Senhor, o que é que está acontecendo, Pai? Mas chegavam os dias mais difíceis ainda. Eu falava, Senhor, e os dias fáceis, quando é que tá? Quando é que chega? E eu creio que
O retorno para cá não é o recomeço de algo, mas é a continuação daquilo que Deus está querendo que nós venhamos viver. Porque não paramos no tempo, não regredimos, mas permanecemos fiel. Diante de vindas e idas, de muitas e muitas noites sem dormir, com essa mulher chorando de dor, e eu saía de madrugada para achar uma farmácia, e olha, achar farmácia em Patos de noite, é melhor vir aqui, João Pessoa. Não acha não, gente. E trocava de remédio, o remédio não era forte, trocava no outro, e o remédio... Eu falava, meu Deus, o que é que está acontecendo? E o que nos permaneceu de pé naquele lugar foi a oração. Foi a oração. Eu falava, Senhor, eu sei que o Senhor nos trouxe para cá. Eu sei que é tua responsabilidade, da minha família, dessa igreja. Eu sei que o Senhor está cuidando de nós. Que tudo isso não seja um empecilho para me duvidar de quem é o Senhor nas nossas vidas. E muita coisa foi acontecendo. Eu falei, Jesus, o que é que está acontecendo? Eu falei, Senhor, eu preciso te conhecer mais, porque senão eu vou falecer aqui. Eu ligava para o pastor, e o pastor ligava para mim, e eu falava, meu Deus. E o pastor, tá tudo bem? Eu, tá tudo bem. Tá tudo bem, meu filho, mesmo aí? E quando ele pergunta duas vezes, a gente não consegue. Já sabe, né? E eu começava a falar, eu falava, pastor, está acontecendo isso e aquilo. Eu não tenho pessoas, amigas aqui para caminhar comigo. Eu não tenho comunhão com pessoas que são verdadeiras. Eu ia para a casa da minha mãe, da casa da minha mãe para casa, e não tinha ninguém para a gente poder caminhar junto de verdade como igreja. E nisso foi fadigando muita coisa dentro do meu coração. E um dia eu falei com o Senhor, Senhor, eu não posso viver mais de um jeito superficial. Porque se o Senhor me tirou de João Pessoa para este lugar, eu sei que o Senhor ou quer tratar algo na cidade de Patos através de nossa família, ou o Senhor quer tratar com nossa família aqui. E foi exatamente o que aconteceu. Deus, Ele começou a tratar cada um de nós em áreas que precisávamos ser tratados. Algo que eu não vivia aqui, e a gente vive muitas coisas aqui. Os pastores, essa liderança, os supervisores, eles vivem uma intimidade real com Jesus. Os membros aqui têm uma comunhão, falam de Cristo, vivem isso. Mas quando chegou lá, eu comecei a viver isso muito mais na minha vida. Eu falei, Senhor, eu preciso te conhecer mais. Ele falou, aí eu sonhei. Quando eu sonhei, eu vi um homem belíssimo, de braços abertos, dizendo, estou aqui. E eu entendi que eu tinha que fazer a minha parte para conhecer e ter intimidade e relacionamento com Jesus. Eu falei para minha esposa, amor, eu não vou só orar agora de manhã, eu não vou orar de noite, eu vou começar a acordar de 3 horas da manhã, porque eu quero conhecer Jesus mais do que aquilo que eu já conheço, que eu quero viver
o sobrenatural e a dependência de Jesus, como homens e mulheres que eu conheço que vivem. E eu comecei a fazer, e ela falou, eu vou junto. Eu falei, vamos embora. E nas dores, nas lágrimas, a gente começou a acordar e orava, e o céu descia. E eu falava, oh, é isso que eu quero para a minha vida. Te sentir, Jesus, de uma forma que eu nunca senti. Te enxergar de uma forma que eu nunca vi. E só consegue, meu irmão, se você tiver uma vida de oração. Porque é a oração que traz você a um relacionamento íntimo com Jesus. Tem muita gente casada aqui. Eu pergunto a você, você passa 3 dias sem falar com sua esposa? Ah, se você passar, é briga. Tem algo errado. A sua esposa não passa 3 dias sem falar com você, porque ela tem muita coisa para falar. E foi aí que eu comecei a ter essa intimidade com Jesus. Eu falei, Senhor, é a oração. Eu comecei a usar a arma mais poderosa que o cristão tem. Eu comecei a dobrar meus joelhos. Eu comecei a ter intimidade, relacionamento. Não só lendo a palavra, mas sim conversando com Jesus todos os dias. E tinha dias que eu não escutava nada, mas eu estava presente ali. Porque eu sabia que Jesus, ele já estava. A pastora Fátima, muitos de vocês conhecem e vão conhecer no EIFOL. Antes da gente ser enviado para lá, ela falou algo que no último dia, na célula, na despedida, Deus, ele fez assim, ó, meu filho. Jesus, é mesmo. E foi mais difícil para nós, pode ter certeza, voltar do que ir. A ida foi fácil. Apesar que eu estava assustado, eu falava, meu Deus, e agora? Fui na casa do pastor, o pastor falou, se você não quiser, você não vai. Mas também não vive. Eu falei, Senhor, eu dei meu sim. Não é? Rapaz, você não sabe, mas no encontro com Deus foi lindo. Eu tive um encontro real com Jesus aqui. Cara, foi impactante. Eu tinha, eu creio, 20 anos em uma igreja, mas eu não conhecia Jesus. E tem muita gente assim. E no dia do encontro eu conheci. Virou a minha vida de cabeça para baixo. Eu comecei a andar na contramão, louco, doido. Quando eu saí do encontro eu falei, uau, agora eu vou viver tudo. Na mesma semana eu fui preso. Oh Jesus, que sim pesado. E eu dentro da cela eu falei, Senhor, não larga a minha mão, porque o diabo quer me envergonhar. E eu começava a orar e eu não podia nem deitar, porque estava tudo melado. Falei, rapaz, o cara que estava antes aqui, ele levou uma sarrada de pau. Misericórdia, Jesus. Eita, irmão. Mas eu falei, Senhor, eu dei meu sim. E eu não dei da boca para fora. Eis-me aqui, Jesus. E tem dia que eu falo para Luciene, Luciene, meu amor, e se a gente for lá para a África? Ela, olha, eu não posso falar isso, porque senão eu apanho. Sara já disse que não quer ir. Mas olha, a gente viveu algo extraordinário. Eu vivi, nós vivíamos lá numa dependência real em Jesus. Meu irmão, tinha meses que a gente juntava 3 contos de água, 3 de luz e não cortava. Eu falava, é Deus, tá esperando alguém.
Eu orava, eu falava: Senhor, eu não tenho de onde tirar não. De repente, meu irmão, chegava pessoas lá em casa: Paz, pastor, eu estava passando, eu tive que mudar a direção, vou tomar um café com o senhor aqui. E chegava lá em casa e perguntava: e aí, como é que tá, pastor? Eu falava: tá tudo bem, Deus tem cuidado de nós nesse lugar. Mas se olhasse a despensa, não tinha nem um cuscuz. O Senhor é bom. E a gente conversando e as pessoas: rapaz, mas tem algo que está me incomodando aqui, tá tudo bem mesmo? E essas contas aqui? Eu falei: rapaz, está aí para pagar. Eu falei: vou pagar. Deixa eu ver quanto dá. Pastor, deixa eu falar algo para você. Eu ia comprar e eu fui comprar uma máquina. E quando eu cheguei num determinado lugar, essa máquina, o cara me deu um desconto lá. Só que eu estou percebendo aqui que aquele desconto que o cara me deu lá é exatamente o valor que você está prestando para me pagar aqui. Eu sei que tem gente que viveu ou vive isso. Eu sei que vai ter dias difíceis. E Jesus não prometeu que não iria ter. Mas nos dias difíceis Ele vai estar. Ele vai estar. E foi a oração que nos sustentou de pé todos os dias. E é algo que eu quero conversar com você sobre isso hoje. Sobre algo que tem que ser uma identidade nossa como cristão. Porque só existe uma classe, e a Bíblia diz sobre elas, que não ora, que são os ímpios. E nós não somos ímpios. Sabe, se eu perguntar aqui, eu não quero que você levante a sua mão. Quantas vezes você orou essa semana? Muitos oraram porque chegaram aqui na igreja. Muitos oraram porque foram para a célula. E só oraram porque o líder, ou o pastor, ou o supervisor orou lá. Mas não tem uma vida de oração no decorrer da semana. Não acorda e não ora, não tem um tempo com o Senhor Jesus, porque às vezes acorda atrasado demais e não tem tempo para Jesus. Às vezes quando vai almoçar, dá um amém corrido e muito rápido. De noite muito sono e vai dormir, porque tem que acordar cedo. Isso tem que ser uma identidade para você e para mim, que somos filhos do Pai. Eu não posso chegar aqui em cima e ministrar algo daquilo que eu não estou vivendo. E a gente vê em muitos cantos que tem sido assim. E essa é uma palavra que eu vou dizer para você. Não é fácil para me falar, porque para mim foi difícil também. Que o Senhor Jesus, Ele fala: meu filho, eu estou sempre presente, mas você nunca está quando eu estou lá. Eu falei: Senhor, essa realidade tem que mudar na minha vida. E essa palavra é com muito amor. Entenda, é com muito amor que vai ser ministrada hoje. Porque o Senhor Jesus, Ele quer que você esteja presente aonde Ele já está esperando você. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no nome de Jesus em Lucas. Lucas capítulo 11.
Amém, glória a Deus. Eu vou ler rapidinho. Certo dia, Jesus estava orando em um determinado quê? Muito bem. Eu vou precisar da sua ajuda, amém, igreja? Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos. Diga assim: ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. E ele lhe disse: quando vocês orarem, diga Pai. Em algumas versões, Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos cada dia o nosso, perdoa-nos nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixem cair em tentação. Pode se sentar. Feche seus olhos. Senhor Jesus, fala conosco, Senhor. Me ajuda, Deus. Que as mentes sejam abertas, os corações, ó Pai, aquilo que o Senhor quer falar conosco. João, ele começou a enxergar e a notar que Jesus, ele começava a sair de vez em quando. E ele começou, eu entendo que ele começou a reparar. Ai, Jesus, ele toda vez ele nos deixa aqui e vai orar. O que é que ele faz? E ele começou, eu entendo que ele começou a querer, a entender o que Jesus falava, como se comportava. E a Bíblia diz que Jesus, ele estava orando em um determinado lugar, e se é um determinado lugar, é um lugar certo para que a gente possa orar. E eu sei que tem pessoas aqui, tem mulheres que tem um determinado lugar, um lugar certo, que gosta de orar, sim ou não? Tem mulher que gosta de orar e, nossa, o céu desce quando está lavando louça. É ou não é? Está varrendo uma casa. Quando eu chegava em casa, numa larica, rapaz, meio-dia, eu falava: Jesus, que fome que eu tô. De lá de fora era o primeiro andar, a casa, e eu já escutava o louvor, e a minha mulher, ela louca nos pés de Jesus. Eu já subia as escadas sentindo o poder. A fome já ia passando. E Deus falando no meu coração: não vá nem lá. Eu entrava e ia para dentro do quarto. Não encosta, não atrapalha, porque ela está na minha presença. Falei: Senhor, amém. É a hora dela. Sabe, e tem gente, e eu vou falar aqui para os homens casados: quando sua esposa estiver em oração, quando a sua esposa estiver na presença do Senhor, não atrapalhe, deixe ela viver. Sabe por que tem homem que chega assim e vê a mulher orando: ei, você viu minha carteira? Mulher, você viu minha chave? Mulher, você viu minha roupa, minha camisa? Oh, meu irmão, seja inteligente. Não chegue perto não, que dá errado. Mulher, é para você. Impulsione seu esposo a viver uma vida de oração. Amor, você vai para onde? Você já orou? Você já esteve agora na presença do Senhor? Vem para cá, me dê as mãos. Vamos mudar esse ambiente agora. Vamos manifestar o poder do Senhor aqui.
Oh, seja sábia. Edifique a sua casa nos pés de Jesus. Pais, impulsione os filhos a andar num caminho que deve andar. Se você não ora, os filhos vão orar. Os filhos vão refletir aquilo que você faz. Se você briga, vai ser um cara que vai gostar de briga. Se você ora, ele vai sentir essa presença e vai se posicionar em oração também. E assim a gente passava os dias e após dias, e Deus falando, e eu me posicionando, a Luciene e a Sara, e a gente estava vivendo algo extraordinário em Deus naquele lugar. E quando João percebe e espera Jesus voltar, João ele fala assim: Jesus, me ensina a orar, sim ou não? Sim ou não? João diz: nos ensina a orar, Jesus. Eu sei que se fosse eu e você lá, Jesus, ei, me ensina a orar. Eu quero ser top na oração. Eu quero fazer o que você faz, primeiro do que os outros. Mas não, João ele disse: Jesus, ensina a gente aqui. Sabe por que ele pediu por todos? Porque ele era o discípulo do amor, e só o amor pede por todos. Só o amor sente a dor do próximo. Só o amor vai aonde muitos não querem ir. Porque às vezes tem pessoas que chegam na casa de pessoas que estão com a maior dificuldade financeira, eu não sei, e vai orar e leva uma oração poderosa, mas a ação fica para trás. E só o amor de verdade, genuíno de Jesus vai entender que o pão é nosso, que o Pai é nosso. Jesus estava ensinando que um está orando, mas está dizendo: Pai, é nós aqui. Senhor, cuida do meu amigo. Sabe, tem gente aqui que eu sei que ora, não tenho dúvida disso. E essa é uma igreja que ora muito. Eu conheço as salas de orações daqui, é poder de Deus. Mas pela quantidade de pessoas aqui, deveriam ter muito mais. Sabe por que muita da gente não consegue estar numa sala de oração, ou até às vezes nem na intercessão? Porque é massa quando a gente vê alguém na guitarra doido, Eliel e Mateus na bateria, pessoas aqui com um vocal que é angelical, uma voz que você fala: meu Deus, se eu tivesse essa voz, não ia cantar só no chuveiro. Mas dificilmente você vai querer ser uma pessoa, ou olhar para quem tem uma vida de oração e falar: oh, como eu queria orar como o pastor e a pastora ora. Nossa, a irmã Valdenora, eu queria ser igualzinha a ela. Mas sabe por quê? Porque é um ministério que fica muitas das vezes no anonimato, e muita gente quer aparecer. Mas João ele mostra o amor, que ele não quer só aparecer, ele quer viver algo com seus amigos também.
E um neurocientista, ele começou a pesquisar pessoas, a fotografar pessoas que oram. Ele colocava na máquina de ressonância magnética e fotografava as pessoas com dificuldades, com medo, angústias, ansiedade. E por anos ele fez isso. E ele achou uma parada muito louca. Falou, que doideira, velho. O cérebro, ele começava a entrar num estágio de descanso quando as pessoas oravam intensamente. Em descanso é o que nós precisamos ter todos os dias. Muitas pessoas precisam de descansar no Senhor, e só há uma forma de descansar no Senhor: orando. Porque é onde você entrega as suas dificuldades, as suas limitações. Você diz: Jesus, eu não sou sem o Senhor, eu não consigo sentir, eu não dou conta. Em João 15:5, o próprio Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Mas tem muita gente que é tão forte que quer fazer sem Jesus. Uau! Palavra, Jesus. Ninguém está dando um amém, nem um aleluia. É porque o Senhor está falando com você. Não tem problema. Eu sei que essa palavra, ela não volta vazia. E se está sendo dito aqui, é porque está saindo do trono do Senhor Jesus. E é para mudar algo em nossas vidas. Sabe por quê? Porque Jesus quer ter intimidade com você. Não saia alegre. Eu não quero que você saia alegre hoje desse culto. Como assim, pastor? Eu quero que você saia triste, dizendo assim: Senhor, eu não posso mais viver sem isso. Eu tenho que me posicionar. Eu tenho que ter uma vida de oração. Porque a característica de um cristão é a oração. Para você que toma nota, coloca aí: a identidade do cristão é a oração. Jesus, ele começa a ensinar. Como assim? Ensinar a oração. Deixa eu ensinar um negócio mais fácil. Ele começa a explicar no versículo 5, ele começa a dizer: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite, um horário muito bom, e diga: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem. Acontecia muito lá em casa. E não tenho nada para oferecer. E o que estiver dentro, responda. O que está dentro de casa vai responder: não me incomode, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar a você o que me pede. Eu digo, isso é Jesus falando, eu vou dizer: embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que você precisa. Eu não sei se você entendeu. Lucas, ele relata uma coisa muito interessante. Lucas, como doutor, historiador, escritor, teólogo, Jesus ensinando detalhadamente como deve orar, qual o posicionamento. Você quer ser próspero? Quem não quer? Sim ou não? Em todas as áreas, não tem nenhum problema. Jesus não tem problema em lhe colocar em lugares altos. E o pastor já pregou sobre isso. Não tem. Só que o problema é porque nas nossas orações
oramos errado. A Bíblia diz lá em Tiago 4:3, eu creio que é isso, eu me esqueço demais. Mas coloca aí para nós, por gentileza. Amém? É o quê? 4:3. Tiago 4:3. Amém? Vamos lá. Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. O problema é que muita gente tem pedido para si próprio. E isso acontece, porque acontecia comigo. Acontecia comigo. E tem muita gente que pede um carro hoje, mas não quer dar uma carona para um irmão, porque não quer sujar o carro. Tem muita gente que pede para trocar de trabalho, ou colocar em um lugar, sabe, para ganhar mais, e não tem nenhum problema nisso. Porque ele fala assim: Jesus, eu tenho que ir para um trabalho melhor, porque eu tenho ganhado pouco aqui, o pastor lá daquela igreja pede demais, a gente tem que ofertar, e meu irmão, a gente tem que sustentar as pessoas, e é um pede, e não sei o que lá mais, e o dinheiro não está dando. Deus vai e coloca, mas você fica pior do que era, porque você estava desejando para você, e Deus tira, para provar a você que Ele tem condições de fazer isso. Se seu dinheiro não for para o reino de Deus, está fora do propósito. Se não for para abençoar e estender para o irmão, porque a Bíblia diz em Atos 20, no versículo 35, eu acho, está aqui na Bíblia, diz que Paulo diz, é melhor dar do que, mas as pessoas só querem receber, porque receber é bom, mas dar, difícil. Tem coisas na nossa vida que a gente só vai conseguir viver, presenciar o sobrenatural quando nós mesmos nos entregar de verdade, sem medidas, sem medo. É para se jogar? Vou me jogar. Mas as pessoas ficam com medo de viver o extraordinário de Deus. A gente veio para cá e meu Deus, tanta coisa que eu tenho que fazer naquela casa. Eu falei, Senhor, era melhor ter comprado uma casa. Não tem dinheiro para isso não, gente. Mas os canos, Gustavo quebrou tudo lá. Eu falei, Gustavo, isso tem jeito ainda? Tanta coisa quebrada lá. Eu falei, Senhor, mas está no propósito do Senhor, não posso me preocupar, eu tenho que descansar. Minhas coisas nem chegou aqui ainda, mas eu tenho que descansar. Spurgeon diz que a oração não é para mudar a vontade de Deus, mas é para alinhar o nosso coração à vontade de Deus. Por que tem oração que não é correspondida? Porque não está alinhado com a vontade de Deus, e acabou. Porque não é o bom e perfeito e agradável do Senhor na nossa vida. E a gente não vai entender. Muitas coisas que vai acontecer na nossa vida não vai entender. E uma coisa que eu entendi foi que a obediência começa quando o entendimento termina. Quando você para de querer entender como Deus é, as coisas que Ele está fazendo, e você diz, Senhor, eu vou, Senhor, eu fico, Senhor, eu aceito não, Senhor, eu aceito sim. Aí você vai viver o novo de Deus. Amém? Não sei se você está entendendo, não sei se você está ficando chateado comigo. Não bate em mim,
Você tem orado? É uma pergunta chata de fazer, mas é essencial para você que é cristão. Porque a identidade de um cristão é o quê? É o quê? A oração. É o que está faltando na nossa vida todos os dias, dia após dia, de manhã, de tarde, de noite. Não fique naquela, eu vou para a igreja só no domingo e tá bom e perfeito. Tá nada. Você está vivendo algo, nossa, muito pouco em Cristo. E eu quero que você viva muitas coisas que eu vivi e ainda vou viver no Senhor. Quando estamos aqui em cima, queremos que você sinta o que nós temos sentido. Queremos impulsionar cada um de vocês a viver muito mais daquilo que vivemos. Eu quero que cada um chegue a lugares aonde eu não vou conseguir chegar, e essa igreja, ela é assim. Sabe por quê? Porque a oração não é só para mim, é para nós. Ah, pastor, mas eu oro no secreto e você não conhece. Tem secreto de pessoas que nem Jesus conhece. Ah, pastor, mas eu oro, eu não consigo orar muito. Às vezes dá 5 minutos, 2 minutos e eu não tenho mais palavra, porque você está orando só para você. Você está vendo só você. Começa pela sua família, depois vai para os pastores, depois chega para os supervisores, vai na vida da liderança, chega na célula, lembra de cada pessoa na célula e começa a orar e começa a mover o céu, e você vai ver o sobrenatural acontecer na tua vida. Aí tem pessoas que têm preguiça disso. Tem preguiça. E não tem como a gente mudar pessoas assim. Se elas querem viver assim, como é que faz? Eu tenho que pegar no pescoço e fazer igual Home Simples faz com barro. Não tem como. Sabe, não tem como eu ir para a academia no lugar do pastor, é ele que tem que ir. Puxa. E assim a gente vai viver. Independente de quem você é. E eu estou falando essa palavra, sabe, não só para os membros de uma igreja, mas ela se estende também para nós, pastores, obreiros, supervisores, liderança, porque é uma palavra que é para todos. E quanto mais você tem, mais você tem que estar na presença do Senhor. Eita, o ministério ele não substitui a oração. Você pode tocar, você pode pregar muito bem, você pode dançar igual a Nanda dança aqui. Você não substitui não. Porque é a oração que vai estender para um ministério que Deus colocou na tua mão. Sabe, tem muita gente que eu olho assim, eu falo, caramba, o bicho tem uma didática, né? É umas palavras, é um jeito de falar. Um amorinho, meu Deus do céu. Eu falo, meu Deus, o cara é top. A mente, eu esqueço do que eu falei de manhã. Se eu não escrever aqui, a minha mulher fala de manhã, olha, tá faltando arroz, carne, eu esqueço, eu tenho que chegar em casa. Ela, você trouxe, eu falei, esqueci. Aí vou ter que voltar. A minha mente é assim. Eu acho massa pessoas assim. Spurgeon diz, é melhor você ensinar a orar do que a 10 a pregar. É muito massa e você tem que aprender. Sabe, você entender a palavra do Senhor, usar a exegese, hermenêutica. Isso é necessário. Mas tem pessoas que, meu Deus do céu, querem saber demais e andar pouco na palavra.
O pastor já ensinou, acho que para vocês também. Aprenda um versículo por vez e caminhe nele, do que saber toda a Bíblia e ficar perdido. Escatologia, a galera quer saber, a sua igreja é pré-tribulacionista, é pós, é o quê? É o quê? Falo, sei não, disse não. Eu não entendi Apocalipse ainda, como é que é essa parada? Sei não, cara. Eu só sei de uma coisa. Eu sei que Jesus vai vir e eu vou. É a única coisa que eu tenho essa certeza. Ah, meu irmão, tem gente que vem brigando comigo. Eu falei, meu irmão, nem de futebol sei, menos ainda de eleição, não sei de política nenhuma. Eu sei um pouco da palavra e dela eu não discuto, porque Jesus não discutia com ninguém. Tem pessoas que querem, você, eu não sei o que lá. Não, meu irmão, para com isso. Amém. É assim, cara. Para com isso. Vamos viver algo novo em Cristo. Vamos viver algo novo em Cristo. Quantos estão dispostos a mudar essa realidade? Diga amém. Quantos estão dispostos a viver algo novo em Cristo? Essa realidade tem que mudar. Porque pessoas saem daqui depois de uma pregação, hoje, ou pregações que já passaram, mas chega na segunda-feira a pessoa está fazendo a mesma coisa. Aí o cara fala, e aí, mudou? Não, mudou nada, mas tu mudasse alguma coisa? Não, eu estou fazendo a mesma coisa. Como é que muda? Se faz a mesma coisa. Meu irmão, dá vontade de dar uma tapa. Mas não pode, cara. Porque a gente ora para não fazer isso. Meu irmão, é difícil. O pastor já bateu de cinto, viu? Cuidado. O conhecimento informa a mente, mas a oração transforma o coração. Eita, Jesus. No versículo 5, Jesus ele começa a ensinar. Eu queria pegar 2 exemplos, fazer igual o pastor Mateus, por favor. Muito bem. Vem aqui, meu jovem. Não sei seu nome, Jonathan. Eu já te amo, amém? Glória a Deus. Muito bem. Deixa eu explicar como Jesus falou como é a oração. Esse cara aqui, ele vai me visitar. Só que ele chega num horário muito bom, depois de meia-noite. Aqui, na Nova Aliança, meia-noite ainda é cedo, sim ou não? Pessoas aqui, quando eu fui a primeira vez para casa do pastor, 4 horas da manhã eu estava lá. Eu falei, não. O pastor falou, como é que eu vou acabar essa discipulada, essas coisas, se você não vem? Eu falei, pastor, vai 3 horas da manhã. Aí ele chega lá em casa. Só que esse cara, ele não comeu nada. E lá em casa não tem? Muito bem, glória a Deus. Você acertou. Só que eu lembro do Mateus. Falava, eu vou lá na casa do Mateus. Ei, fica aqui, eu vou organizar um lugar para você. Você vai deitar, vai descansar da viagem, que eu vou buscar algo para você comer, beleza? Mateus. Ô Mateus. Mateus. Aí Mateus, lá de dentro da cama, mexendo no celular, não está orando. Ei, quem é? Fala, Mateus, é eu. É Silvan. É porque chegou uma pessoa lá em casa e está precisando comer e eu não tenho. Aí eu vim aqui para ver se você consegue me arrumar alguns pães.
Meu irmão, não dá não, cara. Eu tô deitado, a diva tá deitada, o menino tá deitado, não tem como eu levantar não. É desse jeito se eu... Não, peraí. Ô Jesus. Eu quero que você entenda como é essa realidade. Vamos lá. Quem é que está se posicionando para ajudar alguém? Eu. É você. É você. Amém? Entenda isso, coloca na sua mente isso. É você que tem que se posicionar para ajudar. Você não vai dizer pro cara: rapaz, eu não tenho nada aqui não, você tem que arrumar uma lanchonete aí, cara. Aqui em casa tá zero. Não, você não vai dizer isso. Você vai dizer: peraí que eu vou. Porque é nós. Aí Jesus fala: beleza, não tem problema. Se ele não abrir a porta, você só vai ficar lá. Mateus, não, Mateus, levanta aí, me ajuda aí, cara. Porque eu tô eu tô importunando o cara, insistindo. Ei, Mateus, cara, meu irmão, o cara tá lá. Mateus. Aí Mateus fala: meu irmão, cara, tu quer que tu queres? Mateus, eu queria só 3 pães. Meu irmão, entra aí e pega o que você quiser. Jesus está falando do reino. Do reino. Amém, Mateus? Isso não acontece, né? As pessoas quando chegam na casa do Mateus, pode ser qualquer hora, 2, 3 horas da manhã, ele atende, viu, gente? Pode ter certeza, eu creio. Você é um pastorzão. Ei, obrigado, meu filho. Deus abençoe. Você entendeu que é você que tem que ajudar? E Jesus, ele fala: não se preocupe, não pare de bater. Sabe, essa insistência é a mesma que Abraão, ele se ajoelhou pedindo por Sodoma e Gomorra e falou: Deus, se tiver 50 lá, o Senhor não destrói? Sim, Abraão. Deus, por 45. Muito bem. Deus, por 30, por 40, por 30, por 20. Ei, meu irmão, se eu fosse Deus. Oh, meu irmão, tem muita paciência, viu? Mas Abraão, ele estava lá pedindo, intercedendo, batendo na porta. Deus, me perdoe. Eu sei que eu já pedi demais, mas se tiver 10, o Senhor não destrói. Sabe por que Deus destruiu aquela cidade? Porque não tinha uma igreja com 10 cristãos. Elias orou uma vez para parar de chover. E a intimidade de Elias era tão grande que ele não pediu nem a Deus: Deus, eu vou orar aqui. Não, ele falou que vai parar de chover agora. Assim digo eu. E parou, meu irmão. Quando foi para voltar a chover de novo, ele teve que bater na porta. Bater, meu irmão. Ele orou 7 vezes. E eu fico imaginando o cara lá: pastor, meu filho, eu estou orando aqui. Olhe lá. Senhor, poderoso és. Não sei. Olhe lá, meu filho. E o cara lá, uma vez. Não tem nada não. Ele diz: calma, Senhor meu Deus. Vai lá de novo, meu filho. Tem nada não. 3, 4, 5. Meu irmão, a gente ora uma vez e pronto, e acha que tá bom. Deus não respondeu.
Você fez uma oração de 1 minuto. Senhor, tu sabe. Ah, Jesus, mas... Ah, pastor, você não me conhece. Tem dias que eu nem consigo abrir a minha boca e as lágrimas dessa... Essa é uma oração genuína no Senhor, porque as suas lágrimas são palavras verdadeiras que Jesus vai entender. Tem dias que é assim. Tem dias que não conseguimos falar, mas as nossas lágrimas falam por nós. Você tem vivido dias assim? O que é que está faltando para você viver? É massa a comunhão, os momentos que Alex tem com o menino, é massa, isso tem que haver na nossa vida. Mas muito mais do que isso, temos que haver um tempo de oração, porque é a base de todo cristão. Eu não sei se você está entendendo, eu estou. Você é parecido com quem hoje? Você é parecido com Jesus ou com Judas? Eu sei que todos querem ser parecidos com Jesus, sim ou não? Sim ou não? Jesus, ele ora. E ora muito. É o nosso maior exemplo. Sabe o que é que Paulo fazia? Paulo, ele dormia menos para orar mais. Paulo foi um dos apóstolos que mais parecia com Jesus, porque ele queria andar detalhadamente, até a forma de ministrar, até a forma de alcançar pessoas, a estratégia de chegar em lugares. Paulo chegava e falava: olhem para mim, sejam meus imitadores. Mas meu Deus, se eu imitar alguém aqui, eu acho que eu estou imitando é Judas. Se você ora, você parece com quem? Se não ora, vai parecer com quem? Ei, deixa eu falar um negócio para você. Você quer parecer com Jesus, sim ou não, Alexandre? Quer parecer com Jesus? Vai ser traído. Vai ser traído. Ah, eu não posso. Atrás, não posso. Se parecer com Jesus é muito pesado. Então, se preocupe não, que você vai ser o traidor. Se você não ora, você parece com Judas. Não se preocupe, vai trair. Se não estiver traindo já. Mas se parecer com Jesus, não se preocupe, que a traição vai ser um detalhe tão besta, porque a oração vai te sustentar as traições, vai te sustentar de pessoas que estão excluindo você das rodinhas das rodinhas. Tem gente, olha, tem gente que tem mais afinidade um com o outro. Mas em Cristo, todos que têm que ter afinidade um com o outro. Não tem esse negócio. Olha aí para a pessoa que você não gosta. Olha aqui, está aqui dentro. Gente, ó, a Bíblia não diz que eu preciso gostar das pessoas. Não tem isso na Bíblia. Eu não preciso gostar das pessoas. Eu tenho que amar cada uma delas. Amar como Jesus amou. Orar pelo até aquelas pessoas que não olham nem para mim. Ore por ela para mudar o coração. Mas antes ore por você para mudar seu coração primeiro. Sabe, meu Deus, eu fui tratado nessa área da rejeição e até hoje eu sou. Tem pessoas que não gostam de mim, não estão nem aí, eu não estou nem aí, eu quero ter uma vida com Jesus. Entende?
Deus vai moldar o meu coração, e um dia vai moldar o coração dessa pessoa, e amém, glória a Deus. Mas não podemos rejeitar, ela lá e eu cá, ele lá e eu cá. Não, meu irmão, não é assim. Eu vou perdoar e não quero nem ver. Eu fico meio imaginando, sabe o que, Elis? Se esse pensamento de, eu vou perdoar e não quero mais nem ver você, se fosse Jesus falando com você: eu te perdoo agora, mas sai de perto de mim, eu não quero nem te ver. Jesus, meu Deus, Pai. Amém, igreja? Sabe, a gente começa a frio não está vindo aí, né, pastor? Vai lotar isso aqui. Pregador de fora, Nakayama. Vai ser top. Tenho certeza absoluta. A conferência é muito massa. Mas olhe, quando a gente fala assim, terça-feira tem sala de oração, que é o principal que devemos viver. Mas sabe, quando eu tô com a dor no joelho, Fodenora, eu tô com a dor, ore por mim, mulher. Líder, ora por mim, líder. Meu irmão, não tem nenhum problema uma outra pessoa orar por você, não tem nenhum problema. Mas você tem que viver isso também. A liderança ensina todo, eu tenho certeza absoluta que o que você mais ouve aqui nessa igreja é: vai orar, meu filho. Você está orando? Você está lendo a palavra? É ou não é? É. Eu ouvia isso todo dia. Até hoje eu entender que era a única saída de ter um relacionamento real com Jesus. Era a única maneira. Ou era isso ou a morte. A morte eu não queria não, naquela... Eita Jesus. A oração não é pedir por você, é pedir para nós. Olha, eu estou finalizando. Que hora que tem que finalizar, pastor? Deus é muito bom. Você está cansado aqui? Pode até estar, mas Deus está renovando, sim ou não? A pregação está ruim? Então vai mudar seu coração. Você vai ser transformado, gente. Olha, pelo amor de Deus, vamos começar a viver aquilo que está sendo ministrado, gente. A gente escuta. Olha, deixa eu falar um negócio. Hipócrita não é só aquele que fala e não caminha, mas é aquele também que escuta e não faz nada. Eu escutei, mas fez o quê? Nada. Poxa, eu não tenho varinha não. Pronto. Não é assim. A gente tem que viver o dia após dia. Tem dia que vai ser que você não vai conseguir subir um degrau, mas também não vai descer. Você vai pedir ajuda. Você não desce, você pede ajuda quando você não conseguir. Meu líder, eu não estou conseguindo orar. Espera aí que eu vou ensinar você a orar. Vamos orar. Jesus era tão simples, irmão. Tem pessoas aqui que eu não sei falar com Jesus. Cara, meu irmão, você não sabe falar com sua mulher? Esposa, você não sabe falar com seu marido? É do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Não venha com hipocrisia. Senhor Altíssimo, Deus Onipotente, na excelentíssima presença. Não, Senhor. Olha, Abacuque, não sei se você já leu Abacuque, é uma doideira. No capítulo 1 o cara começa a falar indignado com Deus. Deus, eu clamo, Senhor, não me ouve, fala. E começa a falar, pô. Doideira. O cara tava desesperado, vendo o povo sendo massacrado. Ele falou: não, que onda é essa? Eu estou clamando e não faz nada? Que Deus é esse? No capítulo 2 ele se posiciona.
E tem muitos aqui que não têm se posicionado. Ele começa a falar e ele começa a dizer: agora eu vou subir, vou me posicionar. Esse posicionamento é a oração na nossa vida. Senhor, eu vou esperar. Eu estou orando, eu vou esperar. No capítulo 3, muda meu irmão, uma atmosfera, a doideira começa, muda totalmente. É um livro que, meu irmão, parece comigo. No capítulo 3, depois de tudo aquilo que ele passou, ele se posicionou. No capítulo 2 ele falou, Deus respondeu a ele. Aí no capítulo 3 ele fala desse jeito, no versículo 17: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando as trafas do azeite, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelha nos currais, nem boi nos estábulos, ainda assim eu exaltarei o Senhor, eu me alegrarei no Senhor. Ei, meu irmão, às vezes você está numa situação que você não está enxergando nada. Está tudo escuro, você não consegue ver nem a saída. Não precisa você enxergar. Se posiciona e escuta a voz daquele que vai te direcionar. A voz do pastor. Eu não estou falando do pastor Eliabe. Ele, a resposta certa que vem da boca dele. Eu não preciso enxergar, mas eu sei que mesmo que nada aconteça do jeito que eu estou pensando, mesmo que eu esteja frustrado, porque as minhas vontades não têm aparecido da forma que é para ser, mesmo assim, sem entender, Deus, eu te louvo, eu te exalto, eu me alegro em ti. Temos que nos posicionar assim. Sabe como é que Ananias descobriu que Paulo, ou Saulo, mas é Paulo, mas também eram os dois nomes, descobriu que ele era crente? Não vou falar crente não, que o diabo é até mais crente que muitos aqui, mas cristão. Eu acho que está em Atos 9, no versículo 11, vê aí. Acho que é isso mesmo. Atos 9. O Senhor lhe disse. Isso Jesus estava falando a Ananias, certo? Ele falando: olha, Ananias, vai lá na rua chamada direita. Você sabe onde é que é? Sei, Jesus. Pronto, lá tem a casa de Judas. Conhece? Oxi, conheço Judas. A gente vai para a feira. Conheço, é um cara de gente fina. Pronto, lá tem um rapaz lá. Eu queria que você fosse lá. Sim, Jesus, vou lá agora. É para ir agora? É. Lá tem um rapaz chamado Saulo. Como é? Saulo, Jesus, tem certeza? É o de Tarso. É. E por que o Senhor não mata logo? O cara matava os crentes, meu irmão. Matava criança, matava todo mundo. Perseguia, meu irmão. O cara era... Mas Jesus tinha um propósito na vida daquele homem. Aí Jesus fala: não te preocupa. Quando tu chegar lá, ele está o quê? Cadê, homem? Segura aí. Ei, ele está o quê? Qual é a característica do cristão?
Como eu identifico um cristão? Eu quero me parecer com Jesus. Você quer se parecer com Jesus? Oração. Porque se eu não oro, eu me pareço mais com Judas. E eu sei que nenhum de vocês quer ser. Sim ou não? Muito bem. Quanto tempo você tem dedicado ao Senhor? Paulo dormia pouco, Abraão intercedia todo dia, toda noite, Moisés tinha uma intimidade e comunhão com o Senhor, Samuel, meu Deus, Davi. E eu posso citar aqui várias pessoas que eu tenho como exemplo de homens e mulheres que tinham um relacionamento real, uma intimidade sobrenatural. E só consegue viver o sobrenatural quem tem intimidade com Deus, porque Deus só revela os segredos mais íntimos para aqueles que são íntimos dele. Se eu não me engano, Salmos 25, versículo 14. Eu não sou bom de Bíblia, eu esqueço muito e erro muito, mas está aqui. Amém? Eu quero finalizar com a passagem lá em Lucas, a mesma passagem. Jesus, ele vai dizendo no versículo 9, eu quero que você acompanhe comigo. Vai acabar, não fique estressado não, não fique chateado comigo não, é Deus falando contigo. Calma aí. Versículo 9 do capítulo 11 em Lucas. Por isso eu digo, peçam e será o quê? Dado. Busquem e... Muito bem. Batam e... Muito bem. Aí eu quero dizer para você o seguinte. Quando você pede a alguém alguma coisa, você pede porque você tem, ou você pede porque você não tem? Entenda só, Jesus está falando, pede. Porque quem pede tem a humildade de entender que precisa. Eu vivi muito tempo dizendo, eu não preciso de ninguém. E na verdade, quando eu era um ímpio nojento, as pessoas vinham a mim para tudo, para tirar a carteira de habilitação, para sair da prisão, para um monte de coisa. Eu tinha amigo em todos os lugares, amigo não, colega. Depois os colegas me deixaram para trás. Aí verdadeiramente Jesus colocou amigos comigo. Toda pessoa que entende a humildade e a simplicidade no seu coração, ele vai dizer, eu preciso de ajuda. Ei, líder, me ajuda. Sabe, eu caminhava, eu comecei, foi o Mateus Jadiva que começou a me liderar, e pegou um momento mais difícil da minha vida. Eu era gigante desse tamanho, o povo tinha medo de ficar comigo. Eu levava, eu não posso nem falar essas coisas. Depois passei para o pastor Eliabe. Depois passei para o Hélio. Eu falava assim, gente, para onde vocês for, me leva. Aonde você estiver, eu quero estar. Que eu quero aprender, eu quero ouvir aquilo que vocês estão falando. Eu quero ver aquilo que vocês estão fazendo, para mim poder fazer também. Porque da mesma forma que Paulo disse, olhem para mim, eu quero que você também olhe para mim para ver Jesus. Porque se eu digo a você, olhe, não olhe para mim porque eu sou humano, eu vou errar com você. Jesus não falou isso, ele foi 100% homem. Se não tem na Bíblia Jesus falando, não olhe para mim porque eu sou 100% homem e eu vou falhar com você. Não é para mim falhar com as pessoas, porque eu tenho que mostrar Jesus. Mas eu vou errar. Vai errar se você não caminhar.
palavra. Vai errar quando você não escuta a sua liderança. Porque tem gente que escuta a liderança e faz totalmente ao contrário. Vai errar. Não se preocupe. Você não vai se parecer com Jesus. Se o mundo não olhar para você e não ver Jesus, para quem vai olhar? Quem as pessoas vão enxergar Jesus? Como? Se ela não olhar para mim e para você. A quem elas vão olhar? Vão olhar para o céu? Não, elas olham para mim e para você. Porque o meu posicionamento, o meu caráter, minha vida de oração vai mostrar quem eu sou em Cristo. É assim que as pessoas vão dizer assim: uau, esse cara ali, olha, eu vejo Jesus na vida dele. Vai ter pessoas que vai pedir oração a você porque ele vê Jesus em você. E é assim que devemos nos posicionar. Jesus, ele começa a falar: busquem e encontrará. É uma dificuldade. Eu não sei se você homem é assim. A maioria de homem é assim. Eu vou na geladeira e não acho o que eu estou procurando. O Senhor não está aqui não. Tá aí, eu vi aí. Tá não, Luciano, tá aqui não. Tá aí. Tá não, deixa, eu não vou coisar mais não. Eu disse. Tem gente que é assim, sim ou não? É. Só que Jesus, ele não está falando procure. Porque quando você procura, você não sabe aonde está. Você vai procurar. Eu acho que está aqui. Mas Jesus, ele disse: busque. Quando ele fala busque, é porque eu sei aonde está. Busque e você vai encontrar. Busque e você vai achar. Porque está no lugar que você sabe. O lugar que você sabe é o lugar que você deve estar com Jesus todos os dias. Você sabe. É tão simples de entender que tem hora que eu leio a Bíblia e eu falo: como é que eu não entendia isso antes? Você vai entender quando você começar a ter uma intimidade real com Jesus. Você só conhece uma pessoa quando você senta com ela e conversa com essa pessoa todos os dias. Sim ou não? É. Eu namorava com a Luciene, era top, meu Deus. Ela ficava na casa dela, eu ficava. Era uma coisa maravilhosa. Mas quando a gente juntou as escovas, aí a gente se conheceu de verdade. Entende? Não tem aquela parada da mulher, você chegar na casa dela, ela está maquiada, com 1 quilo de maquiagem, tal. O homem bem cheirosinho. Não, às vezes você vai acordar e vai ter. Ai, não, aleluia. Essa é a mulher que eu amo. É assim, gente. É assim. E Jesus termina e diz assim: batam. Batam aonde? Aonde? Na porta. Se você está batendo na porta, você está do lado de aonde? Certo. Do lado de fora, se você está batendo, você não tem o quê? Quem tem a chave? Jesus que está dentro. Ei, Jesus está dizendo: eu tenho a chave, bata. Jesus, estou aqui, bata. Jesus, eu estou aqui de novo, Jesus, bata. Bata. Em Jeremias 33:3, o Senhor diz assim: clama a mim, e eu vou responder a você. Eu vou anunciar coisas grandes e ocultas, sobrenaturais, que você nem conhece ainda. Mas você precisa
clamar a Jesus, se posicionar em oração. Só assim você vai viver algo extraordinário em Deus. Os céus vão descer quando você orar. O ambiente vai ser transformado aonde você estiver. Eu trabalho lá no trabalho mesmo, na escola mesmo. É dentro de casa que tem que começar. As pessoas esperam começar aqui, não é? É na sua casa que tem que começar o altar, a adoração, o louvor, para você chegar aqui já explodindo na presença do Senhor. Essa realidade tem que mudar na nossa vida. Eu tenho que ter isso primeiro, a minha intimidade na minha casa, não é na igreja. Amém, igreja?